me perguntam sobre cuscuz, tapioca e pão. O que é o cuscuz? O cuscuz é um derivado do milho. O milho, na sua essência, se você pegar um grão de milho, ele tem aquela película em volta dele. Aquela película é a fibra. Retirou-se aquela fibra e colocou só aquele miolinho, o amido, né? Só do milho triturado e fez o cuscuz. O milho, ele tem fibra. O cuscuz é um derivado do milho. A tapioca, o que é a tapioca? É um produto que vem da mandioca. A mandioca é aquela raiz que tem fibra, é muito fibrosa, não é? E a tapioca é o quê? É um processamento da mandioca. Retirou-se as fibras, formou a tapioca. Do que é feito o pão francês? Da farinha de trigo. O que é a farinha de trigo? Ela é um produto também do trigo. O trigo, na sua essência, ele também é muito fibroso. É um cereal fibroso. Retirou-se essa fibra e fez a farinha do trigo. Tanto o milho, como a mandioca, como o trigo, são 3 fontes de carboidratos que em sua origem tem fibra junto. Sempre que tem um carboidrato com as fibras naturais que vem da natureza, e a natureza é tão maravilhosa que faz tudo perfeito, ela nunca vai nos engordar. Então, se você comer um milho cozido, um pedaço de mandioca no almoço, ou um trigo, por exemplo, aquele trigo mais puro, nunca você vai engordar comendo esses alimentos. Porque a natureza é tão perfeita que já faz tudo pra gente não ganhar peso. Mas vem o homem e cria o cuscuz, cria a tapioca e cria o pão. São subprodutos desses alimentos. Então, eles são venenos? Não são. Eles podem ser consumidos, mas eles são refinados. Eles não são íntegros. Falta fibra nele, porque o ser humano tirou a fibra dele para formar eles. Então, quando você for consumir esses subprodutos que não têm fibra, combine com fibras. Então, vai comer o cuscuz que tem um alto índice glicêmico porque não tem fibra, coloca junto uma manteiga, um ovo, porque aí você vai combinar. A tapioca é a mesma coisa. Vai comer, coloque, faça então uma crepioca que vai ovo, ou então consuma com queijo. O pão é a mesma coisa. Consuma um pão com ovos, por exemplo, que você vai fazer uma boa combinação. E estas 3 fontes, não existe uma que é mais saudável do que a outra. Então você tira o pão e coloca a tapioca. No emagrecimento hormonal, não é o glúten que é o problema. É o índice glicêmico. E o índice glicêmico de uma tapioca para o pão é praticamente o mesmo. Então, comer o cuscuz, a tapioca ou o pão é trocar 6 por meia dúzia. Você tem que consumir qual você gosta mais, qual é cultural para você. Mas sempre combinando com gordura e fibras. E este tipo de alimento que tem alto índice glicêmico, ele não pode ser prioridade no seu dia alimentar. Ele tem que ser uma vez no café da manhã ou no café da tarde. Você tem que colocar outras fontes em conjunto. Qual que é a diferença dos 3? A única diferença é que o milho e a tapioca não tem glúten e o trigo tem glúten. Então, se você tem intolerância ao glúten, seria uma boa opção escolher os 2. Mas se você está fazendo esta troca do pão pelo cuscuz ou do pão pela tapioca porque você deseja emagrecer, é trocar 6 por meia dúzia. Colocaram a tapioca como a mocinha e o pão como o vilão. Os 2 são fontes de carboidratos, que não são vilões, mas devem ser bem combinados dentro de uma alimentação. O glúten, para algumas pessoas, é inflamatório. E o excesso de glúten o dia inteiro pode causar uma intolerância também, ser inflamatório para o seu intestino. Mas isso não é comer um pão no dia. É a pessoa que não almoça, não faz seu jantar, substitui por pão.